tiveram gratidão a Deus pelo que o Senhor fez. Nós temos o cego Bartimeu. Ele era um homem cego. Ele estava lá naquela cidade e o Senhor estava saindo daquela cidade. Ele se encontrava ao chão, ele se encontrava lá mendigando, pedindo socorro, pedindo comida, pedindo coisas, pedindo cura para ele. E quando ele viu o Senhor passando, quando ele viu uma grande multidão, ele pergunta: o que é isso? Que multidão é essa que está acontecendo? Que tantas pessoas estão passando aqui perto de mim? E a multidão responde: é Jesus Cristo que está passando. Então ele automaticamente percebe: não, eu preciso de Jesus Cristo. Eu preciso do poder de Jesus Cristo em minha vida. Então quando o cego Bartimeu, ele percebe, ele clama ao Senhor, ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que acontece depois disso? A multidão percebe que ele está clamando e a multidão fala para ele ficar calado. Ei, cego, fique calado. Ei, você está atrapalhando a nossa passagem. Você está atrapalhando Jesus ele fazer milagres em outras pessoas. Fique calado. E quando ele percebe isso, aí ele clama cada vez mais alto. Ele fala: se Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não parou de clamar em meio às pessoas tentando parar ele. Ele clamou porque ele acreditava que o Senhor iria purificar ele. E Jesus ele escuta: o que é isso? Quem está me chamando? E o Senhor chame, traga aquele cego perto de mim. Eu reconheci a fé dele. A fé dele foi alta. E quando o Senhor Jesus, quando o cego chega perto de Jesus, Jesus ele pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Eu creio que o Senhor ele sabia de tudo. Eu creio que o Senhor sabia que aquele cego ele queria ver. O Senhor sabe de tudo, irmãos. Ele sabe de tudo em nossas vidas. E ele pergunta aquele cego: o que queres que eu te faça? E ele fala: Jesus, eu preciso ver. Eu preciso ter visão. Eu preciso enxergar. Eu quero ver o Senhor. Eu quero ver a tua face. Então o Senhor ele fala: vai, a tua fé te salvou. E quando aquele cego foi purificado, ele segue Jesus. Ele começa a seguir o caminho de Jesus. Então ele foi grato. Ele demonstrou a gratidão pelo que Jesus ele fez na vida dele. Ele começou a seguir o Senhor Jesus. Quando nós somos gratos, nós seguimos o Senhor Jesus Cristo. Quando nós somos gratos, quando nós temos um coração grato, nós seguimos o Senhor Jesus Cristo. Que por onde Ele for, nós vamos estar com Ele. Um coração grato sempre coloca o Senhor em prioridade. Um coração grato coloca o Senhor Jesus em prioridade, em primeiro lugar em sua vida. Então, quando aquele cego foi curado, ele: não, eu preciso seguir Jesus, eu preciso estar com Ele, eu preciso estar com esse mestre, eu necessito dele, eu necessito do poder dele, eu sou grato por tudo que ele fez em minha vida. Então, quando ele percebeu isso, quando ele percebeu que necessitava de Jesus em sua vida, ele seguiu o caminho de Jesus. Ele seguiu Jesus pelo caminho. Então, a pessoa grata, como eu disse antes, ela segue o Senhor Jesus. Então, que nós devemos todos os dias seguir o Senhor Jesus Cristo. Mesmo que a caminhada seja difícil, mesmo que todos os dias, mesmo que os dias sejam maus, mesmo que nós passamos por tempestade, mesmo que nós estamos no deserto, siga o Senhor Jesus Cristo. Siga a presença dEle. Queira sempre estar na presença dEle. Então, quando ele começou a seguir o Senhor Jesus Cristo, eu creio que aquele cego, ele foi a pessoa mais feliz naquele momento. Ele parou de mendigar. Quando ele se levantou para ter encontro com o Senhor Jesus, ele largou a sua capa. Ele largou tudo que impedia ele de andar, de estar perto com Jesus. Mesmo que aquela capa aquecesse ele em dias frios, em dias de chuva, quando ele dormisse lá no chão, eu não ligo para essa capa. Eu preciso seguir o Senhor Jesus Cristo. Eu preciso da presença dEle. Então, quando ele foi purificado, quando ele declarou para isso, ele foi um homem grato. Ele foi um homem grato, um homem que agradeceu ao Senhor Jesus Cristo, um homem que demonstrou gratidão
gratidão. Então, gratidão, irmãos, é uma coisa que nós demonstramos ao Senhor Jesus Cristo. Como nós demonstramos a gratidão, irmã Emily? Como nós fizemos isso? Como nós possamos fazer isso? Seguindo o caminho de Jesus. Não tem a melhor coisa que Jesus se alegra do que um crente colocando ele como prioridade e seguindo o caminho dele, fazendo a vontade dele, seguindo o caminho, estando na presença dele. Não tem a melhor coisa que vai agradecer Jesus do que ver um crente renunciando o seu eu e seguindo a presença do Senhor Jesus Cristo. Seja o teu nome, aleluia. Então, siga a presença do Senhor Jesus Cristo. Demonstre a sua gratidão ao Senhor através de colocar Ele como prioridade em sua vida, de seguir o caminho do Senhor e renunciar ao seu eu. Porque nós sabemos que é muito difícil nós conseguimos vencer a nossa carne, porque todos os dias a carne e o espírito, eles entram em uma grande batalha. Mas aquele que estiver mais alimentado vence. Aquele que estiver mais alimentado vence. Então siga o caminho do Senhor Jesus Cristo. Coloque o Senhor como prioridade. Demonstre a sua gratidão pelo Senhor, seguindo Ele, seguindo a presença dEle, seguindo os mandamentos dEle, obedecendo a ordem dEle, que é seguir Ele por onde Ele for. Quer entrar no caminho estreito, quer entrar pela presença dEle. E na Bíblia, como eu falei antes, tem várias pessoas que foram gratas ao Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes nós murmuramos ao Senhor. Acontece tal algo em nossa vida que a gente quer tanto que acontece, a gente quer tanto que essa coisa se realize, a gente murmura tanto que o Senhor ele fica triste. Que o Senhor ele fica triste por conta que nós murmuramos. E quando nós murmuramos, nós não estamos sendo gratos ao Senhor. Nós não estamos demonstrando a nossa gratidão ao Senhor Jesus Cristo. Jó, quando ele perdeu tudo, Jó ele sempre foi um homem grato ao Senhor Deus. Ele sempre demonstrou a sua gratidão ao Senhor Jesus Cristo, seguindo Ele. E quando Deus ele tirou tudo de Jó, e Jó ele ficou sem nada. Ele foi tirando aos poucos tudo que Jó tinha. Tirou os filhos, a sua esposa, os seus animais, as suas criações, tudo que Jó tinha. Deus ele tirou. Mas Jó não murmurou. Jó não murmurou. Ele falou, Deus sabe de tudo. Deus me deu, Deus ele me deu. Então Deus ele sabe de tudo. Deus me deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Naquele momento Jó ele foi grato ao Senhor. Naquele momento Jó ele demonstrou gratidão a Deus. Não, eu sei o que o Senhor está fazendo. Eu sei o que o Senhor faz. Se o Senhor ele tirou, ele sabe de todas as coisas. Eu não vou murmurar. Eu sei o que o Senhor está fazendo. Se ele tirou, é porque ele quer tratar comigo em uma área em que eu necessito muito. Se o Senhor ele tirou a minha esposa, porque era a vontade dele. Se o Senhor tirou os meus filhos, que seja feita a vontade dele. Se o Senhor tirou todos os meus animais, que seja feita a vontade de Deus. Naquele momento Jó demonstrou gratidão ao Senhor. Não, mesmo ele tirando tudo de mim, eu sou grato pela presença dele. Porque a única coisa que me resta, a única coisa que eu tenho agora é a presença dele em minha vida. A única coisa que eu tenho agora, em meu tudo esteja acabado, em meu que tudo saiu, que eu não tenha nada, mas eu tenho a presença do Senhor Jesus Cristo em minha vida. Jó ele demonstrou isso. E o diabo queria que Jó murmurasse, eu creio isso. O diabo queria que Jó não. Eu vou reclamar, Senhor, por que tu tirou isso de mim? Senhor, porque o Senhor tirou minha esposa? Porque o Senhor tirou os meus filhos? Porque o Senhor fez os meus amigos virarem contra mim? Porque o Senhor tirou os meus animais, a minha casa? Eu tinha tudo do bom e do melhor. Satanás queria que Jó falasse isso. Mas o que Jó fez? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A única coisa que me basta, a única coisa que eu mereço em minha vida é a presença do Senhor Jesus Cristo. A única coisa que eu tenho agora é a presença. Eu não vou largar. Eu não vou desistir, porque eu sei que um dia tudo o Senhor fará em minha vida. E quando o Senhor percebeu a atitude de Jó, quando o Senhor percebeu, não,
Jó ele não murmura. Jó ele sempre foi um homem temente a Deus. E capítulos depois, Deus ele coloca tudo em dobro que Jó tinha. Coloca os animais, os filhos, o dinheiro, tudo que Jó tinha foi em dobro. Porque Jó demonstrou a gratidão a Deus. Porque Jó não desistiu em meio às coisas, em meio a tudo que ele passou. Jó ele não desistiu. Jó colocou a gratidão dele em prioridade. Colocou a presença do Senhor em prioridade. Em tudo dai graça. Tem esse versículo na Bíblia. Em tudo dai graça. Se o seu dia foi mal, agradeça ao Senhor Deus. Se você não conseguiu o que você queria tanto, agradeça ao Senhor Jesus Cristo. Se você não conseguiu um trabalho que você tanto esperava, agradeça ao Senhor Jesus Cristo. Se você não conseguiu ter um filho que você tanto queria, agradeça ao Senhor Jesus Cristo. Se você não conseguiu ter o dinheiro que você esperava para pagar suas contas, agradeça ao Senhor Jesus Cristo. Se você não conseguiu ter uma casa, uma moto, um carro, agradeça ao Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor tudo fará no tempo dele. Porque é tudo no tempo do Senhor Jesus Cristo. Não é no nosso tempo. É no tempo do Senhor Jesus Cristo. E quando nós murmuramos, quando nós apressamos a bênção do Senhor, o Senhor acaba estendendo mais tempo. O Senhor acaba estendendo mais tempo aquilo que a gente tanto quer. E nem tudo aquilo que a gente quer é bom para nós. E nem tudo aquilo que a gente quer vai nos fazer bem. Por isso que todas as coisas que nós pedimos ao Senhor, o Senhor ele peneira. Ele passa uma peneira assim, não, isso não vai ser bom para ela. Não, isso aqui não vai ser bom para ele. Eu creio que se isso acontecer na vida dela, ela não vai ficar bem. Eu creio que se isso acontecer na vida dele, ele vai passar por algo. Então o Senhor ele sempre passa uma peneira nos nossos desejos. Tudo que nós pedimos ao Senhor, ele vai analisando. Não, eu vou analisar. Porque se ela ter isso, vai acontecer algo. Não, se ele for ter isso agora, se ele for ter esse emprego agora, ele não vai ficar bem. Ele precisa primeiramente estar forte em minha presença. Ele precisa primeiramente colocar eu como prioridade para eu poder dar esse emprego, para ele poder vencer as tentações desse emprego, para ele poder vencer as pessoas que lutam contra ele neste emprego. Então ele precisa primeiramente ter sabedoria, ela primeiramente precisa ter discernimento para poder entrar neste lugar, para ter algo. Então o Senhor ele sempre analisa tudo que nós queremos. O Senhor ele passa uma peneira, ele vai analisando, ele pensa, não é esse tempo, mas um dia você vai ter o que você quer, um dia vai vir o que você quer. Então o que nós não viemos é murmurar, que nós não viemos apressar a bênção do Senhor Jesus Cristo. Uma coisa que me vem em lembrança agora é que o leproso, ele era samaritano. E eu me lembrei da mulher samaritana, a mulher que teve um encontro com o Senhor Jesus, a mulher que estava em pecado, a mulher que não podia ter encontro com o Senhor Jesus, porque os samaritanos, eles não podiam ter encontro com Deus. Por conta de velhos tempos, eles eram considerados pessoas pecadoras, pessoas impuras, e eles não tinham um encontro com Deus. Eles não podiam se encontrar com os judeus, porque Jesus ele era judeu naquele tempo. E por conta disso, o samaritano sempre se restringiu. Não, eu não posso chegar perto desse judeu, porque é uma ordem, os samaritanos, o meu grupo não pode chegar perto deles. E quando a mulher samaritana vê Jesus perto dela, quando ela vê Jesus perto dela pedindo água, aquela mulher, Jesus estava com tanta sede que pediu água àquela mulher. Dai-me de beber. E aquela mulher ela ficou perplexa. Como assim? Como tu, sendo judeu, pede água a mim, uma mulher samaritana? Como tu, judeu, pede água para mim? Logo eu, uma mulher samaritana. E o Senhor ele não ligava para isso. O Senhor ele não ligava para aquela mulher pelo que ela era. Ele ligava pelo que ela precisava, pelo que ela necessitava, que era ter um encontro com Jesus. Então, quando ela percebeu, Jesus ele falou para aquela mulher: mulher, se tu conhecesse o dom de Deus e a quem está te pedindo água, dele você receberia água, e era água viva, uma água que vai jorrar para a vida eterna, uma água que vai te preencher, uma água que você não vai precisar mais voltar neste poço e beber essa água e sofrer para pegar água deste poço. E quando ela fica assim,
Como assim eu não vou precisar mais pegar água deste poço? Eu não vou precisar mais abaixar. Ela fala, Senhor, mas é muito difícil. O poço é fundo. Ele fala, eu não estou falando dessa água que você quer. Eu não estou falando dessa água deste poço. Eu estou falando da minha presença. Eu estou falando da água viva, que é a minha presença, que você, se você aceitar a minha presença, se você colocar a minha presença em sua vida, você vai estar preenchida. Você não vai ter mais sede. Você não vai mais sofrer neste mundo, porque eu vou te preencher. E quando o Senhor falou isso para ela, ela começou a mudar de ideia. Ela começou a falar coisas nada a ver. Ela falou, é tu que adora neste monte. Ela começou a colocar desculpa. E o Senhor, ele fala para aquela mulher, chame o teu marido e vem aqui pegar água. E ela analisa, porque o Senhor tocou no ponto fraco daquela mulher. Porque o marido que ela tinha não era dela, porque ela já teve mais de 5 maridos. E ela assim, como assim? Jesus, ele sabe da minha vida. Como assim? Ele sabe de mim. Ele sabe que o marido que eu tenho não é meu. E ela fala para ele, eu não tenho marido. E ele fala para aquela mulher, você falou bem, o marido que você tem agora não é seu. Não é seu. Ele começou a explicar para aquela mulher, ele começou a ensinar para aquela mulher, e ele fala, eu sei que o Cristo que virá vir, ele me explicará tudo isso, não precisa me explicar, porque eu sei que o Redentor, ele vai me explicar tudo isso que você está me explicando. E Jesus, ele fala, sou eu com quem você está falando. Eu sou o Cristo, eu sou o Redentor, é comigo que você está falando. Então, quando aquela mulher, ela foi ter um encontro com o Senhor Jesus, com o final daquela palavra, ela foi levar, ela foi dizer para as pessoas lá fora que Jesus falou com ela, que tinha um homem contando a vida dela, que era Jesus que estava falando sobre ela, que ensinou ela. Uma pessoa grata, ela fala do amor do Senhor Jesus lá fora. Uma pessoa